Agradecemos a todos vocês que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema da semana é o fundamento do governo de Deus, né? É um tema importantíssimo. Vocês possam aproveitar os estudos e também se passar para outras pessoas também, recomendar para outras pessoas. Vamos fazer uma oração para que Deus seja conosco. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti as bênçãos e a oportunidade que nos dá a cada dia. Que o Santo Espírito seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos em nome de Jesus. Amém. O fundamento significa base, sustentação, apoio, né? Então nós vamos ver que Deus, nosso Deus, ele, na verdade, a Bíblia diz que ele é a rocha. Ele é a base de tudo que existe. Base no sentido de fundamento. Tudo ele criou. Mas a Bíblia diz aqui que nós estamos numa guerra. Apocalipse capítulo 2 explica, né, de forma resumida essa guerra. E no 12, verso 17 diz assim: o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência da mulher. Ou seja, a explicação. Está explicando quem são esses restantes. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, alguns têm dito que Jesus veio abolir a lei, né? E a lei já não vale mais. Então, a Bíblia está dizendo que isso não é verdade. Apocalipse 12 fala que o restante da igreja verdadeira, uma das características deles é guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus. Nós já sabemos que o testemunho de Jesus aqui é a palavra de Deus, é o espírito de profecia, é o que Deus revelou aos profetas. Então, mas não, isso aqui, Deus não está dizendo que nós somos perfeitos, nem que guardamos os mandamentos de forma perfeita. Deus não diz isso, mas sim que nós tomamos a decisão de guardar. E nós aceitamos os mandamentos como a verdade. E por isso nós não vamos dizer que Deus aboliu, e sim que ela permanece e nós vamos reconhecer que somos pecadores. E por isso confessamos nossos pecados. Isaías 10, 21 diz assim: os restantes do povo de Deus se converterão do povo de Israel ao Deus forte. Então a Bíblia diz: nosso Deus é um Deus forte, graças a Deus. Sim, os restantes de Jacó. Quem são os restantes de Jacó? A Bíblia diz que todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador são descendentes de Abraão. E se são descendentes de Abraão, também faz parte dos restantes de Jacó, porque é pela fé. Miqueias 5, verso 8 diz: o restante de Jacó estará entre os gentios. Esses gentios aqui são aqueles que não nasceram de forma sanguínea de Abraão. No meio de muitos povos, como um leão entre os animais do bosque. Então, nós somos representados como um leão, aqueles que aceitam Deus. Como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas. Então, significa que a gente tem um papel muito importante no meio dos gentios. O qual, quando passar, pisará, despedaçará, sem que haja quem as vê. O que mostra, né, que no final da história, o povo de Deus vai estar espalhado em várias nações. Isso é verdade. Atos 15, 16, 18 diz assim: depois disso, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei edificado. Como é que Deus fez isso? Jesus reedificou e cumpriu sua profecia. Levantou o tabernáculo de Davi, reedificou, levantou e tornou a edificar esse tabernáculo. Tabernáculo é morada. Para que Jesus fez isso? Para que o restante dos homens busquem ao Senhor. E todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, conhecidas são a Deus, desde o princípio do mundo, todas as suas obras. Então aqui é livro de Atos, depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus vai ao céu, é explicado isso aqui, que Jesus edificou esse tabernáculo, para que todos busquem ao Senhor, inclusive, né, tanto os de Israel sanguíneo como os de Israel não sanguíneo. Isaías 24, de 4 a 5 diz que a terra, nós estamos numa situação muito parecida com isso hoje. Isso é uma profecia. E quando Jesus estivesse próximo de voltar, a terra estaria nessas condições. É que diz: a terra pranteia e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquece os mais altos do povo da terra. Nós podemos só olhar para as coisas que estão acontecendo. E aqui explica: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Alguns têm dito, né, que são as mudanças climáticas que os homens estão fazendo, né, estão provocando, né, esses problemas, né, mas a Bíblia diz a verdade. Qual é a verdade? Porquanto tens transgredido as leis de Deus, tem mudado os estatutos,
quebrado a aliança eterna. Então, o que está acontecendo no clima e na terra é por causa da desobediência às leis de Deus, né? É devido à mudança nos estatutos que Deus estabeleceu. E estão quebrando a aliança que Deus estabeleceu. E essa aliança é o que a Bíblia diz aqui, ó, eterna. A aliança de Deus com a humanidade é eterna. Por que é eterna? Porque Deus é eterno. Mas o ser humano é eterno? Não. Mas a aliança de Deus com a humanidade é eterna. Sempre vai haver ser humano. E um dia a raça humana será restaurada. Essa é a aliança que Deus fez conosco. No meio dessa aliança, Deus criou, né, um santuário na terra, para que a gente pudesse entender como essa aliança seria feita. Nós vemos aqui, né, os anjos querubins, né, com as asas aqui, chama-se propiciatório esse meio aqui. E aqui dentro da arca da aliança, né, tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Isso significa. Apocalipse 11, 18 e 19 fala: Jesus foi para o céu. Nós podemos saber, né, em Atos, Jesus foi para o céu. Nós já vimos nas lições anteriores que Jesus está no céu intercedendo pelo ser humano. E lá existe um santuário criado por Deus. E nesse santuário, a Bíblia diz aqui que existe algo importantíssimo para nós entendermos. Iraram-se as nações, veio a tua ira e o tempo dos mortos para que sejam julgados. Então, significa que nós já sabemos que o tempo dos mortos para ser julgado é depois de 1844, cumprindo a profecia dos 2.300 anos. Daniel 8,14. Então, aqui diz que vem um tempo de dares o galardão aos profetas e aos santos e aos que temem o teu nome. Então, vai chegar o tempo que Jesus vai vir e restaurar todos aqueles que morreram crendo nele. Tantos pequenos, grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Então, significa que tem pessoas que estão destruindo a terra de forma consciente. Elas são conscientes. Diz que abriu-se no céu o tempo de Deus. E a arca da sua aliança foi vista no templo. Então, alguns dizem que os mandamentos foram abolidos. Não tem condição. A Bíblia está revelando aqui que lá no céu, as verdadeiras tábuas, a verdadeira arca da aliança, está lá no céu. E houve, né? E diz que abriu-se o templo e viu a arca da aliança. E o que tinha dentro da arca? As tábuas dos 10 mandamentos. E houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grandes saraios. E aí a Bíblia diz aqui, em Êxodo 25, 16, 18, que no santuário terrestre também, que é a imagem do que acontece no céu, diz: depois porás na arca o testemunho. Tá vendo? O testemunho o quê? É os 10 mandamentos. E que eu te darei. Também fará um propiciatório de ouro puro, como esse aí que vocês estão vendo. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro, e ouro batido farás na extremidade do propiciatório, representando que aqui, lá no santuário, no templo original, Deus, onde Deus se encontra, os anjos fazem parte, né, do processo de adoração. E lá está essa arca da aliança, e lá está a tábua dos 10 mandamentos. E Jesus fala aqui em Mateus 5, 17 e 19, de forma clara, a gente não ter dúvida. Jesus fala: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Que é a lei? É os 10 mandamentos. E quem são os profetas? As escrituras. Naquela época não existia Novo Testamento. Então os profetas aqui são os livros que foram escritos de Moisés, né, Pentateuco, até chegar em Malaquias. Diz: não vim abirrogar. No original a palavra abirrogar é catalua. Catalua é dissolver, demolir, destruir, derrubar. Então está dizendo que não vem nem destruir, nem vem demolir, nem vem dissolver a lei. Mas para cumprir, a palavra cumprir lá é plerô. Plerô significa tornar pleno, encher, consumar, completar. Então Jesus veio completar a lei. Que a lei não alcançava, Jesus veio completar. Jesus aqui, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei. Mas a Bíblia diz que nem o céu nem a terra vão passar. Diz que ele vai criar um novo céu e uma nova terra. Mas diz que aqui nem um tio jota vai passar da lei. Tem que tudo seja cumprido.
Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, que desses mandamentos? Os 10 mandamentos. Por menor que seja, e assim ensinar os homens. Então, tem pessoas fazendo isso. Então, né? Violando os mandamentos, então ensinando aos homens. A Bíblia de Jesus fala o quê? Será chamado menor no reino dos céus. Pode se arrepender ainda. Há tempo de se arrepender agora. Você está conhecendo essa verdade, se arrependa. Comece a ensinar a verdade para as pessoas. Aquele, porém, que eu descumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Amém? Então, eu estou fazendo parte do ensinamento aqui. Espero que eu faça seja grande também no reino dos céus. E você também está convidado a fazer parte, ser grande no reino dos céus. Obedecendo aos mandamentos de Deus e ensinando os outros também a seguir. As obras de sua mão são, na verdade, o quê? Juízo, seguros todos os seus mandamentos. Está lá em Salmo 111. Então, as obras das mãos de Deus são verdade e juízo. Seguros são todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todos sempre. São feitos em verdade e retidão. Então, os mandamentos de Deus permanecem até hoje. E aí a gente fica pensando que os mandamentos de Deus são só os 10 mandamentos. Não, tem as leis físicas, leis naturais que Deus estabeleceu. Por isso que ainda existe ar, de respirar, ainda existe o sol, a lua, as estrelas, as plantas ainda, né? Então, frutos, isso aí são leis. O que é lei? Lei significa um padrão a ser seguido. Eu sou professor de engenharia e tem normas que a gente faz, ensina alunos a fazer projetos. São normas, né? No Brasil da BNT. Então, eu ensino para os alunos, olha, se você seguir a norma, você não é culpado. Você faz seu projeto, mesmo que haja algum acidente, pela lei você cumpriu, né, fez o projeto de acordo com aquelas normas, você não é culpado. Você estava dentro da lei. Então, da mesma forma, Deus estabeleceu várias leis naturais que estão aí. Por isso que a gente está, né, acorda, né, com 2 olhos, um nariz, podia nascer um olho aqui atrás, né, da, da nossa cabeça. Então, por ter leis, nós estamos em equilíbrio. Nós estamos, né, vivendo em equilíbrio. E quando é que nós morremos? Quando as leis são quebradas. Né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quanto mais nós pecamos, mais ainda corremos o risco de morrer. Até que uma hora a morte nos alcança. Mas Jesus disse que vai mudar essa condição. Se a gente crê nele, essa condição vai ser mudada. Eclesiastes 12, 13, 14 diz assim para mim e para você: de tudo que se tem ouvido, o quê? Teme a Deus. Teme a Deus, temer significa ter suprema consideração por Deus. O que é ter suprema consideração? Você tem um desejo, você tem uma vontade e tem a vontade de Deus. Você escolhe a vontade de Deus, mesmo você tendo desejo. Né? Isso é temer a Deus. Guarda os seus mandamentos. Quem falou isso aqui foi Salomão. Salomão cometeu muitos erros, mas ele explicou, né, que a verdade para mim e para você. E isso é o dever de todo homem. Dever significa obrigação. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Por isso que a gente tem que confessar nossos pecados. Porque se a gente não confessa agora, quando vier nosso nome passar em revista, nós seremos condenados. Mas se a gente confessar agora, Jesus limpa, como a gente viu no estudo da lição anterior, né? Jesus no santuário limpa nossos pecados quando a gente confessa. E a gente tem que fazer isso diariamente. Provérbios 28, 9 diz: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Então, se você rejeita a lei de Deus, não quer saber o que Deus tem explicado na palavra dele, até sua oração, a sua oração não é aceita. Abominável, Deus chama de abominável, só porque você comer animais, né, sacrificados, né, com sangue. Abominável, Deus diz, é um homem ter relação com outro homem, ou mulher ter relação com outra mulher. É abominável. Né? Então, homem, né, ter relações com animais. A Bíblia diz também que é abominável. Então, tem várias coisas que Deus considera abominável. Comer determinados tipos de alimentos que Deus proibiu é abominável. Abominável significa rejeitado por Deus. Romanos 7, de 11 a 2 diz: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, enganou. Então, é isso que acontece conosco diariamente. Satanás nos tenta, a gente fraqueja, a gente comete atos falhos, né? Porque
o mandamento diz uma coisa e Satanás nos instiga a desobedecer e fazer outra. E aí nós somos enganados. E por isso nós somos mortos. E o problema está na lei ou em mim? Estou desobedecendo. Em mim. A Bíblia diz o quê? A lei é santa. O mandamento, santo também. Santo significa separado por Deus. Deus separou. Justo e bom. Então o problema não está na lei, está em nós. Está em mim, em você. Mas a solução? Graças a Deus, Deus deu a solução. Jesus veio completar aquilo que não dava para ser completado. Amém? Apocalipse 14, 6 e 7 diz assim, ó. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra. Diz que esse evangelho é para quem? Para toda nação, tribo, língua e povo. Dizendo o quê? Temei a Deus, dá glória a Ele, porque é vinda a hora do juízo. Então, essa mensagem aqui, que a gente chama, são as 3 últimas mensagens, ela está relacionada com o tempo do fim, porque fala do juízo e fala que vai começar o julgamento. E que nós temos que adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós podemos ver também, Salmo 33, de 8 a 11, que diz que tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. Por que a gente tem que temer? Temer é respeitar, com suprema consideração. Porque Deus falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Então não foi milhões de anos, como algumas teorias, né, de evolução prega, né? Milhões de anos, não. Ele falou e foi feito. Mandou e logo apareceu. Logo é logo, não é logo aqui é milhões de anos. Logo é logo. Mandou e apareceu. Diz: o Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. Então, muitas coisas ruins não acontecem. Já acontece muita coisa ruim. Mas não acontece mais ainda porque Deus desfaz os planos deles. O conselho do Senhor permanece para sempre. Amém? Os intentos do seu coração de geração em geração. Gênesis 2, de 1 a 3, fala algo relacionado com Apocalipse 14, 6 e 7. Por que a gente tem que temer a Deus? Por causa da criação. Mas a Bíblia diz aqui em Gênesis 2, de 1 a 3, que assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E depois que aconteceu? Havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra. Então, no 7º dia é o sábado, chama Shabat. Na semana, Deus descansou de tudo aquilo que tinha feito. E ele abençoou o dia 7. Deus não abençoou o domingo, a segunda, nem a terça, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. Abençoou qual dia? O sábado. Santificou. O que é santificou? Dos 7, ele santificar significa separar. Ele separou o sábado dos 7. Por quê? Porque diz, por quê que ele diz? Porque nele, esse dia, ele descansou toda a sua obra que criaram. Então ele separou esse dia. Esse dia é importante. Vou passar isso aqui para meus filhos também guardar. É isso que ele decidiu. Ezequiel 20, 11 e 12 explica. Isso não muda. Isso é eterno. Dei-lhe os meus estatutos, mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo o homem, viverá. Então, a Bíblia, Deus revela o que? Estatutos, juízos. Também lhe dei os meus sábados. Dia de sábado é o 7º dia da semana. Para que servisse o quê? De sinal. No original, a palavra sinal é oot. Sabe o que significa oot? Sinal, marca, bandeira, lembrança. Vamos já ver. Na Bíblia fala que vai ser posto um outro sinal, uma outra marca da besta. Aqui Deus está dizendo que a marca, né, entre nós e Deus é o sábado. Uma marca. É uma bandeira. É um sinal. É uma lembrança. O sábado é uma marca. A Bíblia está dizendo que o sábado é uma marca. Entre mim e eles. Para quê? Para que soubessem que eu sou Yahvé, Deus santifica. Então, para a gente saber quem é o Deus que está comigo, que está andando comigo, com você, que você guarda o sábado, você pode ter certeza que é o Criador. O que ele está dizendo aqui, ó, é para que vocês saibam que eu sou o Senhor que o santifica, Yahvé que o santifica. Então, se você guarda o sábado, você pode ter certeza que você está adorando o Criador. Quem é esse Criador? Olha o nome dele aqui. Yahvé, o Tetragrama. Louvado seja nosso Deus. Talvez você não soubesse dessa verdade ainda, né? Mas agora você está sabendo.
E você vai ver que tem também um outro sinal, uma outra marca, mas da besta. E você já vai entender o que é a marca da besta. Tá aqui, ó, marca da besta. Apocalipse 12, 12 a 17 diz assim: Por isso alegrai-vos, ó céus, vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu o quê? A vós. Tem grande ira, Satanás, sabendo que já tem pouco tempo. Porque depois que Jesus morre e ressuscita e vai para o céu, Jesus reivindica a terra. A partir daquele momento, Satanás está condenado para sempre. E aí ele já sabe que tem pouco tempo. Ele não pode mais voltar para o céu. Antes, Satanás representava a humanidade. Se você tiver dúvida, você pode ler em Jó. Jó, Satanás ainda via e voltava para o céu. Mas depois que Jesus morre, Jesus é o nosso representante no céu. E aqui diz que o Satanás é o dragão. Viu que fora lançado na terra, ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho do homem. Quem é o filho do homem? Jesus disse chamar o filho do homem. Perseguiu que é a mulher que dera à luz o filho do homem. Quem foi que deu a luz, filho? Maria? Foi. Mas será se é Maria mesmo? Deus está falando aqui? Pode ser. Mas a mulher aqui tem um conceito mais amplo. Você vai já ver. Foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Então Maria não foi para o deserto. Diz que ao seu lugar, onde ela é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista. Nós já vimos na profecia das 2.300 tardes, manhãs, né? Nós vimos também na profecia de Daniel 7, e Daniel 2, e Daniel, né, 4, e havia, né, Daniel 7, um chifre pequeno que ia perseguir a igreja por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós também vimos que esse tempo, metade de um tempo, são 42 meses, ou 1.260 anos. Então, isso aqui não dá para Maria, ser Maria. Tem que ser a igreja cristã. E diz aqui que a serpente, ou seja, Satanás, lançou da sua boca atrás da mulher água. A Bíblia fala lá, em Apocalipse 17, verso 14 e 15, que água é o que representa o quê? Povos, multidões e nações em profecia. Vamos só ler aqui para você não ter dúvida, né? Aqui, ó. As águas que viste, onde se sustenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui está dizendo, né? Voltamos aqui, que Satanás jogou água, né, da sua boca. Quem é água são pessoas, multidões de pessoas para tentar destruir a igreja durante esses 1.260 anos. Isso foi o que as inquisições, as grandes perseguições religiosas, mataram milhares de cristãos. Mas a Bíblia diz o quê? Que a terra ajudou a mulher. E a terra abriu sua boca e tragou o rio. Ou seja, as pessoas morreram também. A igreja permaneceu. A terra tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Passou os 1.260 anos e Deus manteve a igreja. Amém. Aí diz aqui que o dragão, Satanás, girou-se contra a mulher. Foi irado. E foi fazer guerra contra o remanescente, ou o restante da sua semente. Quem é a semente da mulher? É a igreja. Quem são eles? A Bíblia explica. São os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, o último do povo de Deus, o último remanescente da igreja verdadeira tem a característica, o quê? Guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus Cristo. Então, o fim da história da humanidade tem a ver com os mandamentos de Deus e com o testemunho, que é as Escrituras. Apocalipse 13, verso 2 e 3 diz assim: Vi a besta que vi, vamos relembrar, era semelhante ao leopardo. O que é o leopardo? Na profecia de Daniel 7, né, representa a Grécia. E os pés como de urso, representado o quê? A Medopécia. E esses povos ainda existem. Né? Eu sou descendente dos gregos, que os gregos deram origem o quê? Ao Império Romano, deram origem à Europa. Então, qualquer um descendente da Europa faz parte, né, do leopardo. E dos ursos, que é os pés. Se você é descendente de árabe, você faz parte também. Eu também sou descendente de árabe. De sua boca era como de um leão, e o leão representava o quê? A Babilônia. Eu só não tenho certeza se eu sou parte, né, do povo da Babilônia. Mas diz aqui, o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poder para essa besta. E essa besta, na profecia, que sobe do mar, é o poder papal, é o chifre pequeno
e perseguiu a igreja sob um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 1260 anos. E vi em uma de suas cabeças, tá vendo aqui, ó, ferida de morte. Qual foi essa cabeça que foi ferida de morte? Nós vamos lá ver em detalhes. Daqui a pouco nós vamos ver em detalhes. Quem foi essa cabeça ferida de morte? E sua chaga mortal foi curada. Então, esse poder que viria era descendente do Império Romano, descendente da Grécia, descendente da Medopécia, descendente da Babilônia. Teria uma cabeça poderosa e ela iria, né, ser ferida em algum momento, mas ia ser curada. E diz que toda a terra ia ficar maravilhada. Diz aqui em Apocalipse 13, 5 a 6, que foi dada uma boca para essa cabeça aqui, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu poder para agir 42 meses. 42 meses é equivalente a quê? Um tempo, tempos, metade de um tempo. 42 meses vezes 30 dá 1.260 dias ou 1.260 anos. Diz que esse poder, que é o poder papal, já estou falando para você, abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar de seu nome, do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Então eles começaram a ensinar várias coisas que Deus não revelou. Oração à imagem, né? Retira, a guarda do domingo eles estabeleceram, né? Que é o dia do Deus Sol, e várias outras coisas mais. Né? Adoração à imagem, adoração aos santos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, que se você for ver, você vai descobrir essas verdades. Então, eu vou entrar aqui na parte da profecia que fala sobre que foi ferido de morte. Quando é que o poder papal foi ferido de morte? Que é a besta que sobe do mar. Napoleão Bonaparte, maçom, grau 33. No meio da Revolução, ele se alça ao poder. Ou seja, a maçonaria, né, já estava se organizando para alçar o poder na França. Ele alça o poder e ele nomeia, né, Garibaldi, Cavour, Mazzini, que são 3 grandes mestres maçons, estão aí eles, para ir lá prender o Papa na Itália. Diz que a aliança anticatólica deu o golpe final sob a autoridade do Papa, né? Que é a ferida de morte. Quase destruiu o papado. O Estado Pontifício foi abatido por 3 grandes mestres maçons. Dizer Mazzini, Garibaldi e Cavour, depois de uma longa luta política e militar. Então, os maçons estão por detrás da Revolução Francesa, estão por detrás dessa derrubada do poder papal. E também estão por detrás das guerras que ocorreram no futuro. Depois disso, para o poder papal voltar ao poder, ocorreram 2 guerras mundiais. A gente pensa que as guerras mundiais não têm nada a ver, tem tudo a ver. Sabe por quê? Porque Benito Mussolini, que criou o fascismo, está aí a foto dele, ele veio e restaura o poder papal como Deus tinha revelado na profecia. E a chaga ia ser restaurada. Em 1929, assinou o Tratado de Latrão, 11 de fevereiro de 1929. O Papa Bento XVI abdicou do poder no dia 11 de fevereiro de 2013. Interessante, né? E restaurou o poder temporal do Papa, criando a cidade do Vaticano, que passou a ser um Estado pontifício. E aí o Papa voltou a ter poder político e poder religioso. Aí tem o Papa Pio XI, cumprindo a profecia. Então, as maçonarias, as suas sociedades secretas, elas têm tudo a ver com o cumprimento das profecias. Nós vamos dizer aqui, ó, que a marca da besta e o governo mundial também eles estão por detrás disso. O plano deles é que o governo mundial seja estabelecido, que a marca da besta seja imposta. Nós vamos já descobrir que marca da besta é essa, né? Seja imposta sobre quem? Sobre a raça humana. Para isso eles estão fazendo já estão fazendo. Criando crises artificiais para manter as pessoas num perpétuo estádio de desequilíbrio físico, mental e emocional. É o que nós encontramos hoje. Hoje o que a gente faz de tratamento, né? Médico, psicólogo, psiquiatra é enorme. Fazer um controle férreo sobre a educação com o propósito de destruir. Nós estamos vendo, né, que é toda hora uma guerra para ensinar coisas para os filhos, né, das pessoas, né, geralmente das pessoas que não têm filhos e não querem ter filhos, querem conviver, né, não querem viver em família e querem ensinar, impor ensino às famílias da forma que eles querem, dizendo que família não é homem e mulher, né, dizendo que família pode ser a escolha da pessoa, né, dizendo que a criança, né, pode decidir ser o que ela quiser. E não é isso. A natureza revela o que você é.
Ou você nasce com cromossomo XX, XY. Existe algumas excepcionais, existe, mas de qualquer maneira, as manifestações vão ser homem ou mulher. Não existe outras diferentes. Aqui diz, a ONU seria mais poderosa para se converter finalmente no governo mundial. A gente pode ver isso que já está, essas tentativas já estão ocorrendo, através da OMS, tentando alçar poder sobre os países, né, para quando houver crise, eles poderem controlar os países. A sociedade pós-industrial de crescimento zero. Então, por isso que eles estão instigando as pessoas para usar carros elétricos, andar de bicicleta, andar a pé, né? Não usar mais combustível. Né? Não é por causa da questão climática, não. É para controlar o crescimento populacional. É para controlar o crescimento das nações. E vai acabar com o quê? Com a industrialização e a produção de energia nuclear. Então, eles querem se manter, eles, como eles estão, e os outros não é para crescer, não. Dissolução de todas as forças armadas nacionais e proibição do seu estabelecimento. Então, isso ocorre quando se estabeleceu um governo mundial. Confiscar todas as armas de fogo que estão na mão dos particulares. Nós podemos ver isso aí no Brasil. Né? Eles usam vários argumentos para dizer que você não pode ter direito de defesa. Por quê? Porque no final, nós podemos ver que os Estados Unidos só conseguiu se libertar porque eles conseguiram armas. Senão, na independência dos Estados Unidos não tinham conseguido ter independência. A ideia de propriedade particular é excessiva para a nova ordem mundial. E eu vejo Francisco falando sempre, né, que as terras, né, têm que ser compartilhadas, né, que as terras, né, mas nunca é as terras do Vaticano, é só as terras dos outros. A riqueza deve ser compartilhada com o restante do planeta. Aí operações psicopolíticas, como propaganda em pequenos grupos de pessoas, como acadêmicos, especialistas, incapazes de influenciar a opinião pública, como professores. Eu estou na universidade, muitos deles não queriam que eu estivesse lá. Porque eu falo isso aqui que eles não querem que sejam falados. Em operações táticas psicopolíticas que elaboram propaganda para controlar as massas e os meios de comunicação, para você nunca saber a verdade. Então, criar no futuro um exército mundial e entregar toda a autoridade das forças dos países a favor da ONU. A sociedade sem dinheiro líquido. Nós já estamos vendo, né? Usando as moedas estão sumindo, os cartões estão também desaparecendo, você já está usando o celular, e no futuro você vai usar a mão. Né? A tecnologia, o uso da mão para você pagar contas. Isso não vou dizer que isso é ruim, mas isso vai ser usado para cumprir a profecia. Suprimir a democracia, porque na democracia você reclama, você vai cobrar, você vai pedir, né, informação. Cartões inteligentes, né? Uma pequena quantidade de dados, ter o controle, né, de todas as informações suas. Isso já está hoje. Chips biológicos, é o caminho que nós estamos seguindo. Biometria, código de barra, né, na carteira de motorista, célula de identidade universal. Tudo isso faz parte do processo de criar o governo mundial e estabelecer a marca da besta. O princípio da soberania deve ser adaptado de maneira que harmonize os direitos dos estados com os direitos das pessoas, os interesses das nações com os interesses da comunidade global. Então ele diz que a comunidade global é quem decide. Se você tem casa, se você não tem casa, se você tem terra, se você não tem terra, se você tem propriedade ou não, eles querem que a comunidade global decida por você. E a Bíblia fala aqui que para esse governo mundial ser estabelecido, Deus fala que tinha a besta que sobe do mar, mas surgiria uma outra besta que sobe de onde? Da terra. Lá em Apocalipse 13, verso 11 e 13. E vi subir da terra outra besta, que tinha 2 chifres semelhantes a um cordeiro. Então, essa primeira besta, né, era parecida com o dragão. Já a segunda besta, né, já parece um cordeiro. Nós podemos dizer que a primeira besta é o poder papal. Se a primeira besta é o poder papal, a segunda besta também vai ser um poder religioso político. E que parece com um cordeiro. Quem será? Falava como um dragão. Parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na presença da primeira. Faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta. Então ele vai ensinar coisas que a primeira besta ensina, eles também vão ensinar. Cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais. Faz sinais, faz milagres, prodígio. De maneira que faz até fogo descer do céu à terra à vista dos homens. E aí nós podemos ver que em Apocalipse 14, 17, vem aquelas partes, né, relacionadas com a marca. Engana os que habitam na terra com sinais.
na palavra original, sinais lá, é semeion. Sinal, marca, token. Então, vai enganar as pessoas através de quê? Sinais ou marcas. O token. Token é usado para o quê? Para você, como se fosse uma chave criptográfica, né? Você usa um token, né, para fazer uma assinatura digital. Um token. Diz que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem. Na original, a imagem é falada eikon. Eikon significa figura, semelhança. Então, vai fazer algo que é semelhante à besta, que recebera ferido de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta. Ou seja, essa imagem da besta é uma figura da besta. Para que também essa imagem da besta falasse, fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então, no futuro, quem não adorar vai estar sob pressão. Faz que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja posto um sinal. A palavra sinal aqui é charagma. Sabe o que significa charagma? Carimbo. Marca impressa, marca estampada, coisa esculpida, uma escultura. Então vai ter um carimbo, de alguma forma. E a Bíblia diz o quê? Na sua mão direita ou na sua terra. Então, nós estamos caminhando para sistema de pagamento, né, pela mão. Já estão usando chips biológicos, né? Você vai usar essa marca. Isso não é a marca da besta. Não. A marca da besta não, mas faz parte da marca da besta. Diz para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. Se tiver o quê? Sinal significa o quê? Aqui, charagma. Carimbo, marca impressa, uma marca estampada ou algo esculpido. Então vai ter algo de controle. Tem que ter esse marca impressa ou nome da besta. Ali a palavra nome aqui, onoma, é nome mesmo. E lá no original, o número chama aritmos, que representa a besta do seu nome. E aqui diz, aqui está a sabedoria. Aquele que tem um entendimento, calcule o número da besta, que é o número de um homem, o número 666. Esse número é importante? A gente sabe. Mas a gente tem que entender que a Bíblia diz que o sábado é uma marca da relação de Deus conosco. Então, qual é o sinal da besta? Tem que ser uma marca relacionada também com o tempo. Porque se o sábado é o sinal e a marca da relação de Deus conosco, tem que ter no poder papal e também nessa besta que sobe da terra, que é o protestantismo, eles têm que ter um sinal também, ou uma marca que represente eles, que é o dia do domingo. Então, o dia do sábado é o sinal, a marca que Deus disse que é para mostrar que Deus é Yahvé. Então, foi estabelecida pelo poder papal, né, junto com Constantino, no ano 7 de março de 321, estabeleceu que o dia que representava o poder papal seria o domingo, dedicado ao Deus, venerável Deus do Sol, que eles chamam lá. Então, nós podemos ver que a marca da besta é a imposição da guarda do domingo. E essas outras coisas aqui são tudo sistemas de controle. No futuro, quem não guardar o domingo, e nós podemos ver que Francisco está argumentando hoje para estabelecer um dia, né, de descanso por causa das mudanças climáticas. Que dia é esse? Ele está dizendo que é o sábado? Não. Ele está dizendo que esse dia é o domingo, cumprindo a profecia. Então, quem é essa besta que sobe da terra? Eu já falei que é o protestantismo. É o protestantismo? É. Mas tem um detalhe aqui que você talvez não tenha percebido. A maçonaria que derrubou o poder papal, né? A maçonaria também foi quem instituiu e criou os Estados Unidos da América. Nós vemos aqui, né, primeiro presidente aqui, ó, fazendo a cerimônia, né, na criação dos Estados Unidos, lá onde tem o Capitólio. Então a maçonaria, né, fugiu, foi com o povo, né, e criou os Estados Unidos, e criou o quê? A besta que sobe da terra. Nós podemos dizer aqui que Baphomet, ó, o desenho dele aqui, e a estátua dedicada a Washington. Aqui é o Washington, né, com a roupa maçônica. Está em foto. É real. Então fizeram o Washington, né, da mesma forma, similar ao que o símbolo do Baphomet. Baphomet é o quê? É um bode.
Nós já vimos que tinha um bode chamado Azazel, que representa Satanás, lá no dia da expiação. A profecia do capítulo 13 de Apocalipse declara que o poder representado pela besta de corno semelhante ao cordeiro, que é o protestantismo apostatário, o protestantismo que abandonou a verdade da Bíblia, fará com que toda a terra e os que nela habitam adorem a quem? O papado, ali simbolizado pela besta semelhante ao neopão. Isso está escrito no livro Eventos Finais, página 192. Para ser fiel à verdade, eu tenho esse livro, A História Secreta dos Jesuítas, de Edmond Pares. Para ser fiel à verdade, quem é que criou a maçonaria? Os jesuítas. A imunidade dos países protestantes em relação às atividades jesuítas estava longe de ser absoluta. Os jesuítas foram lá para os Estados Unidos, atuaram na Europa, em vários países, inclusive também no Brasil. Diz que nos Estados Unidos a companhia, que é dos jesuítas, desenvolveu uma atividade sistemática e frutífera por um longo período, pois não é proibida por leis. E escreveu que Fulop Miller escreveu o quê? Não estou satisfeito com o renascimento dos jesuítas. Escreveu o ex-presidente John Adams Union a seu sucessor Thomas Jefferson, em 1816. Quem são os jesuítas? A gente sabe muito pouco deles, a não ser que eles se revelem para você. Alguns se revelaram para mim. Enxames deles se apresentarão sob os mais variados disfarces. Pintor, escritor, editor, professor. Disseram até que eu podia ser um deles. Eles, olha, se eu for um deles, então eu estou lutando contra mim mesmo, minha casa vai ficar deserta. Né? Então, os jesuítas criaram as lojas maçônicas, controlaram as lojas maçônicas. Para o quê? Atrair os protestantes e fazer os protestantes lutar pela causa do papado. E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo real, já muito próximo de nós. Em 2014, diz que o Papa Francisco pediu ao amigo Tony Palmer, aqui, o Tony Palmer já faleceu, cumpriu levando vários líderes evangélicos para se encontrarem com o líder romano. Aqui, vários líderes evangélicos. Que é o quê? O protestantismo. Tema do encontro, fim da divisão entre os vários setores do cristianismo. Eles vão trabalhar em pontos em comum. Qual é o ponto em comum que eles guardam? Eles já guardam o domingo. Tanto o protestantismo como o catolicismo guarda o domingo. Já. Então é um ponto que é aceito. Só que esse ponto a Bíblia diz que é a marca da besta. Do guarda do domingo é a marca da besta. Quando é que passa a ser a guarda? No dia que isso foi imposto pelos países. As nações aprovarem uma lei fazendo que as pessoas têm que guardar o domingo. Se você aceitar isso aí, você está recebendo a marca da besta. E hoje? Não, hoje não. Hoje você morrer na fé em Jesus, mesmo sendo protestante, mesmo sendo católico, isso já não foi imposto para você. A não ser que você, ao ouvir essa mensagem, você rejeite. Você rejeitar a mensagem, você também está aceitando a marca. Diz aqui, o bispo Tony Palmer enviou um e-mail aos seus subscritores. E-mail que, obrigado pelas vossas orações, pelo nosso encontro histórico com o Papa Francisco, em 24 de junho de 2014. Foi um grande sucesso, ele diz aqui, Tony Palmer. Este atual milagre da unidade, ele diz, continua com a sua própria vida. Todos nós, incluindo o Papa Francisco, ficamos espantados. Eu não estou espantado, já estava na profecia. Pelo fato de nossa delegação evangélica representar de 80% a 90% dos cristãos evangélicos do mundo. Imagina? Já é uma maioria que estão junto com o poder papal para cumprir a profecia. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. A besta que sobe da terra vai dar poder à besta que sobe do mar. Então, os jesuítas, maçonarias, estão fazendo o poder papal volte ao poder. As ordens secretas maçônicas e várias sociedades secretas com de vários nomes, que eles existem, estão organizando o mundo para que o poder papal seja restabelecido. E aí eu concluo com essas 3 mensagens. Primeiro, nós temos que temer a quem? A Deus. Dar glória a quem? A Deus. Porque vai vir um juízo. Ele já veio. Começou no ano 1844. A quem nós devemos adorar? A Deus que fez o céu, a terra e o mar. Apocalipse 14, 7. Sabe por que a gente tem que fazer isso? Ou a gente adora a Deus, ou a gente vai adorar Satanás. Não tem outro meio termo. Apocalipse 14, 8 diz que vai cair a Babilônia. Babilônia significa confusão. O sistema religioso, político-religioso do poder papal e do protestantismo
junto com o espiritismo, ou o espiritualismo, vai criar uma grande Babilônia, uma grande confusão. E a Babilônia é a sede do poder papal, né? Que é uma grande cidade, que nós sabemos que é o Roma, onde está o Vaticano. E que todas as nações deu de beber vinho da ira da sua fornicação. E todas as nações vão fazer parte do drama. E Deus diz que nós temos que ter muito cuidado, porque se alguém adorar a besta ou a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, esse vai beber o vinho da ira de Deus também. Esse vai deixar de existir. A Bíblia diz que vai ser morto junto com Satanás, porque você optou estar junto com Satanás, infelizmente. Então nós só temos dois caminhos: ou a gente aceita Deus ou aceita Satanás. Deus te abençoe na tua escolha. Aqui diz, grande conflito, página 588. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender a mão através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Então, eles já fizeram isso. É por isso que existem os sinais, os prodígios, né? Igual em alguns lugares, né? Das religiões espiritualistas, né? Que existem manifestações, né? Milagres, faz cura e fazem muitas coisas. Eles também fazem. Vão estender-se por sob o abismo para dar mãos ao poder romano. Já fez aqui, ó. Já deu mão aqui ao poder romano. Já foi feito. Em 2014, já estão unidos. E diz que essa tríplice união, este país, né, que é os Estados Unidos, seguirá as pegadas de Roma, desprezando o direito da consciência. Então, os Estados Unidos vai ser o primeiro a votar essa lei. A lei dominical, chamada Blue Lei, lei azul. Já existe essa lei. Em alguns países, em alguns estados, essa lei ela já está votada nos Estados Unidos. Mas em algum momento da história, ela vai ser estabelecida em todos os Estados Unidos. E as outras nações, inclusive o Brasil, vai seguir o exemplo. Por causa das mudanças climáticas. Vai ser um grande argumento. Né? Só que a Bíblia fala aqui em Apocalipse 16, 12, 14. O que é isso aí? Diz que o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. Sua água secou-se para que preparasse o caminho dos reis do Oriente. Ele diz, da boca do dragão, é o espiritualismo. Da boca da besta, quem é? O poder papal. E da boca do falso profeta, quem é? O protestantismo. Vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, quem são esses 3 espíritos imundos que estão guiando esses poderes? Diz aqui, são espíritos de demônio. Que fazem prodígios, e quais vão ao encontro dos reis da terra, de todo mundo para congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Tá? Isso, é por isso que eles vão criar essa marca, vão impor essa marca sobre as pessoas, e quem aceitar um dia vai estar unido para lutar contra Deus. Infelizmente. Nós estamos caminhando para a última batalha, chamada Batalha do Armagedon. E Deus te abençoe na tua decisão. Eu já tomei a minha. Eu estou do lado de Deus até o fim. Caindo, levantando, eu vou continuar. E Deus te abençoe e te dê um bom fim de semana. E já deseja-te um feliz sábado. Aceite a mensagem do sábado. Passe a guardar o sábado, que é um sinal, ou seja, é uma marca de ligação entre você e o Deus Criador e a fé. Deus te abençoe na tua decisão. E Deus te dê poder para você fazer a vontade dele. Graça e paz, Deus, para ti e teus familiares.